E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Hoje é dia de mais um vídeo com as coisas mais antigas, estranhas, pouco comuns que eu tenho na coleção. E hoje eu vim mostrar para vocês essa edição que eu tenho do curioso personagem chamado de Arquimedes, o Corujão. Essa é uma edição de 1976 da editora Abril, número 31. Aqui atrás vocês vão encontrar no expediente o ano ali, ó, 1936. Por que esse personagem é curioso? Bom, tem algumas questões sobre ele, né? Ele recebeu dois nomes aqui no Brasil. Ele primeiramente ele era publicado pela editora Ebal. E na editora Ebal ele recebeu por algum motivo o nome de Caburé. Depois passou a ser publicado aqui pela editora Abril. Eu creio que é essa a ordem. Me desculpem se eu inverti, mas eu não tenho certeza se eu posso ter invertido. Mas eu creio que é isso. Eu creio que primeiro foi Ebal, depois Abril. De qualquer maneira, na Ebal, por alguma razão, ele se chamava Caburé. Quando veio para a editora Abril, ele passou a ser Arquimedes, o Corujão. E a revista era Arquimedes e Bimbo, o Elefantinho, né? Aí estão os dois aqui na capa. E qual é a outra curiosidade que esse personagem tem? Esse personagem, na verdade, foi desenvolvido, foi criado pelo Serviço Florestal Norte-Americano, com a ideia de divulgar entre as crianças o conhecimento sobre a fauna e a flora daquele país e de, é claro, interessar as crianças na preservação da fauna, da flora. É uma revistinha dos anos 70 com um gigantesco apelo ecológico preservacionista. Você percebe isso. Hoje em dia falar de preservação ambiental, de ecologia é comum. A gente fala disso o tempo todo. Mas você vê, nos anos 70 já tinha alguma coisa assim. E é aquilo que eu comentei certa vez num outro vídeo aí que eu chamei de, né, colonialismo dos Estados Unidos no sentido de... Não no sentido, né, literal, não num sentido de dominação, mas no sentido cultural, né? A gente se apega muito, né, à cultura dos americanos. A gente acaba consumindo muito a cultura dos caras, às vezes até mais do que a nossa. Porque, como eu disse, estamos falando de um personagem cuja a criação foi do departamento florestal daquele país e ele era voltado a ensinar as crianças daquele país a acostumar, a gostar, a preservar a flora e a fauna daquele país. E, no entanto, ele veio parar no Brasil como um personagem de quadrinhos comum, né? Não se fazia nenhuma menção ao fato de ele ter essa criação tão específica, né? Claro, alguém pode dizer, tá, mas ecologia é uma linguagem que vale para qualquer lugar. É verdade, mas não deixa de ser curioso que ele fosse tão específico em seus objetivos e que tenha vindo para o país sem que se falasse, né, dessa questão. Aqui até na primeira página já tem aqui, ó, a Rádio da Ecologia Nacional, REN, né? Como eu disse, era um apelo ecológico já muito grande na época. É óbvio que nomes de personagens foram traduzidos, então esse leão da montanha aqui, por exemplo, se chama Pantaleão. Isso com certeza coisa da tradução aqui pro país. A revista naquele, né, formatinho básico, né, que a gente tanto se acostumou na editora Abril, né, lombada canoa, né,
nada fora do padrão que a Abril nos acostumou a conhecer. Eu comecei lendo quadrinhos pela editora Abril. Os primeiros quadrinhos que eu tive eram quase todos da editora Abril. Mais tarde fui entrando em contato com coisas de algumas outras editoras. E né, eu cresci acostumado com o gibi em formatinho, né? Cresci acostumado a falar, né? Formatinho, gibi, né? Não, hoje em dia a gente tem aí, acho que muito mais popular que o formatinho, outros formatos, capa dura, edição especial. Vivemos numa época em que você praticamente não compra quadrinhos mais em banca, né? É tudo no Catarse, é tudo pela internet. Tenho muita saudade da época que se ia comprar. Eu, né, sou velho, né, gente? Como eu falei, essa é uma edição ó, de 1976. Essa revista aqui tem a minha idade, né? Temos aqui uma edição em minhas mãos de 45 anos, né? Fazendo 46. Tá? Logo, logo. Então, é nostalgia pura segurar essa revista em mãos. As histórias eram voltadas para o humor, mas com aquela coisa, aquele lance do qual não dava para escapar, óbvio, de ser um humor com alguma liçãozinha de moral no final, né? Com a ideia de ensinar alguma coisa sobre defender a ecologia, sobre preservar os animais, né? Sempre assim, uma fórmula batida aí que depois, durante todos os anos 80, anos 90, nós ainda veríamos muito, né? Quem aí não lembra de desenhos como o He-Man, por exemplo, o He-Man no final te dando conselhos e tal, coisas assim. Lembro que, olha só, Heróis da TV, com os personagens do Hanna-Barbera. Eu tenho 2 edições da Heróis da TV da editora Abril, quando os personagens que apareciam eram personagens do Hanna-Barbera. E eu acho que nunca o nome dessa revista fez tanto sentido como quando os personagens eram todos do Hanna-Barbera, porque eram realmente personagens que eu só estava acostumado a ver na TV, né? Quando chegou a fase Marvel no Heróis da TV, eu não estava habituado a vê-los em desenho animado, eu só via nos quadrinhos mesmo. Era uma época gostosa, historinhas simples, com o intuito de divertir e de ensinar sobre ecologia, preservação e para não poluir. Bons tempos, eu não conhecia o Arquimedes, eu não conheci quando menino, né? Jamais poderia imaginar que ele já tinha sido publicado por outra editora e com outro nome, mas hoje em dia eu tenho essa edição, a única que eu consegui. Se conseguir outras, pretendo comprar. Eu gosto muito e tá aqui para quem não conhece conhecer, para quem já conhecia relembrar. Quem gostou, deixa like.